manhã de ceia, uma manhã tão preciosa, tão especial. É uma manhã onde nós, sempre eu vou dizer que a manhã de ceia é uma manhã pastoral. É uma manhã para o Espírito Santo provocar o seu coração, provocar o meu coração. E nós darmos respostas específicas ao coração do nosso Deus. Nós podemos dizer que tem uma doce presença do Espírito Santo nesse lugar, não é verdade? Eu me sinto constrangida pela presença do Senhor nas nossas vidas. E eu louvo, exalto e engrandeço o Senhor por isso. Vamos ler a palavra do Senhor. Você pode ficar de pé. Eu não sou de fazer isso, vocês sabem muito bem. Eu sempre vou falando o texto para vocês. Mas nessa manhã, se você puder pegar a sua Bíblia e juntos nós lermos essa palavra, que eu quero que seja uma palavra de Deus para o seu coração. Que o Senhor possa falar conosco. Eles foram, a partir do 22, 8, Marcos 8, a partir do 22. Eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? Podem assentar-se. Nessa manhã, quem deseja ser tocado pelo Senhor? Eu sei que nós já fomos tocados por Deus nessa manhã. O Espírito Santo já ministrou as nossas vidas. Mas existe um toque diferente que acontece com você e acontece comigo. Tem um tocar de Jesus em nós que Ele nos quebra por dentro. E quando esse toque acontece, as pessoas não veem nada diferente em você. Mas você sabe que algo extraordinário aconteceu na sua vida. Às vezes você não sabe explicar. Você sabe que aconteceu, mas você nem sabe o que aconteceu. Mas você percebe o que aconteceu. Porque existe algo movendo dentro de você que é extraordinário. E que enche seu coração de força, que enche seu coração de esperança. Isaac Newton, ele vai dizer o seguinte: se eu vir mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. E essa palavra de Isaac, ela mexeu comigo, porque define muitas nossas vidas com quem nós andamos. Define a distância da nossa visão, o alcance da nossa visão. Quem está no nosso lado? Se você anda com sonhador, você vai aprender a sonhar. Se você anda com gente de fé, você vai aprender a ter fé. Se você anda com pessoas visionárias e ousadas, você vai aprender a investir para que você possa se alargar, para que você possa crescer. Mas se você anda com pessoas murmuradoras,
se você anda com pessoas sem visão, sem esperança, sem sonhos, você também vai se tornar como tal. E eu sou sonhadora. Vocês que me conhecem sabem muito bem. Eu gosto de sonhar. E eu amo andar com quem tem sonhos. E eu amo caminhar com quem tem visão. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de me assentar e ouvir os sonhos dos outros e compartilhar os meus, eu percebo que, dependente do tamanho do meu sonho ou do nível da minha experiência, nós lidamos com as mesmas tensões, nós lidamos com os mesmos desafios e nós lidamos com os mesmos dramas, talvez em nível diferente, mas os dramas são os mesmos. Só que eu quero dizer para vocês que conhecer pessoas muda a nossa forma de enxergar o mundo. Conhecer pessoas muda a nossa forma de fazer investimento. Conhecer pessoas muda a nossa perspectiva de mundo e a nossa interpretação de realidade. Então eu quero convidar você a deixar o Senhor tocar na sua vida. Mas não é apenas ter um encontro com Ele. É deixar Ele colocar pessoas do coração dEle na sua vida. Para que Ele possa te alargar. E para que Ele possa te treinar. Nós tivemos o privilégio de participar de uma conferência sensacional. De uma conferência fantástica. Foi um tempo assim onde uma alegria muito grande de Deus e um constrangimento muito grande do Senhor invadiu o nosso coração. Por tudo que o Senhor tem feito e como o Senhor tem feito. E as pessoas que Deus tem nos dado de presente. E a forma que Deus tem feito essas pessoas nos enxergar. E as oportunidades que Deus tem criado para nós, através dessas pessoas. E eu tenho colocado para o Espírito Santo que eu quero que Ele me alargue, independente se houver sofrimento ou se houver dificuldade. Eu quero chegar no destino que Ele tem para mim, não naquilo que eu estou planejando com a minha pequenez. Porque às vezes na minha pequenez eu faço alguns planos, mas eles são tão pequenos diante dos olhos do Senhor, que eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero enxergar aquilo que Deus tem. E aqui o texto vai falar da cura de uma cegueira, do tocar de Jesus em um homem que estava cego. Mas quem gosta aí do C.S. Lewis? E na hora eu lembrei da Stephanie, porque ela é apaixonada por ele. Ele tem uma fala que nós precisamos então pensar no que ele está dizendo. O C.S. Lewis veio dizer assim: eu acreditava em Jesus Cristo como eu acreditava que o sol nasceu. Não apenas porque eu via, mas por ele eu via tudo mais. E eu ficava imaginando. Eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito de ir admirando a natureza. Vocês sabem que eu gosto de mato. E eu vou definindo as qualidades das árvores. Então, quando eu vejo uma árvore, e nessa viagem que eu fiz, eu fui de carro, tinha muitas paineiras rosas florescidas no caminho. Cada paineira rosa que eu me deparava, florescida no caminho, eu comentava sobre ela. Nossa, que linda. Nossa, que maravilhosa. Nossa, olha, meus olhos não paravam de admirar as paineiras rosas floridas à beira do caminho. Só que se nós retornamos à noite, e ao retornar à noite, eu não admirei nada. Nada chamou a minha atenção. Eu só via a escuridão e os carros pelo asfalto. Mas durante o sol, eu via as montanhas.
eu vi as rochas, eu vi o rio cheio, eu vi as paineiras cor-de-rosas coloridas, eu vi as outras árvores que se destacavam. Então é isso que C.S. Lewis estava dizendo. Aquilo que Jesus pode te revelar, aquilo que Jesus pode te mostrar, aquilo que você pode enxergar a partir dele, aquilo que o Espírito Santo pode ampliar a sua visão, aquilo que o Espírito Santo pode te descortinar diante de você. Há algo além da sua visão natural, além daquilo que o seu natural te leva. Tem a mão do Senhor que pode te tomar, descortinar a sua promessa, descortinar o seu projeto, descortinar o seu destino e fazer você entender que Ele tem mais para fazer com você do que você está imaginando, do que você está esperando. Para de olhar para as coisas, para de olhar para a sua realidade, para de olhar para os seus desafios com os olhos naturais, mas deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos dessa manhã, deixa Ele te mostrar ao sol da sua justiça aquilo que você não pode visualizar. E aí você vai se surpreender, porque é isso que Ele quer fazer. Porque quando Jesus Cristo quer mexer comigo, e a mesa, ela é um convite para isso. Ela é um convite para você parar, para você refletir, e para você deixar o Senhor trabalhar em você. E aqui o texto, não é o cego que toca em Jesus, é Jesus que toca no rapaz. E eu quero desafiar o Senhor nessa manhã de ceia a tocar em mim e a tocar em você. Porque muitas vezes, quando nós vamos a Cristo, e quando nós tocamos nele, como vemos em muitos textos bíblicos, existe uma expectativa nossa para com Ele. Eu quero que Ele cura, eu quero que Ele ressuscita, eu quero que Ele restaura, eu quero que Ele abre portas. Mas e quando é Ele que toca? Então eu quero sair desse lugar de ter a necessidade de ir lá tocar, para que Ele preencha as minhas expectativas. Mas eu quero permitir, eu quero dar liberdade, eu quero autorizá-lo a vir e tocar em mim, e tocar em mim com a sua expectativa, e tocar em mim com o seu propósito, e tocar em mim para fazer aquilo que Ele deseja fazer. É isso que eu quero viver. E o que acontece comigo e com você quando Ele toca? Não quando nós tocamos, mas quando Ele toca. E aí o que acontece comigo e com você quando Ele nos toca? Você pode ver a parte B do versículo 22 e a parte A do versículo 23. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Uma coisa muito importante. O cego foi até Jesus do jeito que ele estava. O texto não descreve se ele estava limpo, né? O texto não descreve se ele estava calmo, se ele estava agitado. O texto não faz descrição do que estava acontecendo com aquele rapaz. O texto só diz que algumas pessoas levam até Jesus. Só que a palavra faz menção de que algo muito lindo acontece. Simples e lindo. Jesus o toma pelas mãos. Quando ele aproxima, Jesus o toma pelas mãos. E Jesus o retira do meio da multidão. A palavra é explícita. Jesus o toma pelas mãos
e o tira do meio do povoado, e o tira debaixo dos olhos das expectativas dos outros. Não era show, era transformação. Não é para pressionar ninguém, era para transformar a realidade daquele moço. Não era para colocar o anúncio nas redes sociais, mas era para era para mudar o futuro daquele rapaz. Deus não está preocupado o quanto você vai impressionar. Deus está trabalhando para que a sua vida seja marcada com a sua presença. E em alguns momentos Ele vai ter que fazer com você o que Ele fez com aquele rapaz. Ele vai ter que te pegar pela mão, e Ele vai ter que te tirar do meio das pessoas. Ele vai ter que te levar para um lugar particular. Ele vai ter que te retirar, para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer. Aquilo que não é para os outros assistir nem aplaudir, mas aquilo que é para Ele formatar, gerar, implantar no mais profundo do seu coração. E aí eu olho para essa palavra e eu pergunto então, qual é a sua condição? Como que você está chegando nessa manhã para essa mesa? E novamente eu quero chamar a sua atenção que aqui o desafio não é você tocar, mas nessa manhã o desafio é você ser tocado. É a mão do Senhor te alcançar. É o Senhor fazer com você o que Ele precisa fazer. E talvez seja necessário então, para transformar a sua condição, te pegar pela mão e te retirar do lugar que você está, da condição que você está. Porque tem algo que precisa acontecer com você. Tem muitas pessoas que ficam tentando racionalizar aquilo que é sobrenatural. Tem coisas que não dá para explicar. Nessa conferência que nós estávamos, nós ouvimos uma palavra que assim provocou muito o meu coração, que eu e você precisamos ter entendimento dos céus, que não adianta explicar o sobrenatural para o racional. Não adianta andar com linguagem espiritual quem não entende o mundo espiritual. Não adianta falar de revelação e de poder para quem não consegue acessar esse nível. Então nós aprendemos que para falar de visão espiritual, para falar de profético, para falar de sobrenatural, tem que ser com quem entende essa linguagem. Porque muitas pessoas vão racionalizar o que é espiritual. E aí eu sou convidado pelo Espírito Santo a entender um pouquinho mais. E a deixar Ele desafiar a minha vida. E aí, queridos, quando aquele cara era cego durante muito tempo, e provavelmente a sua cegueira incomodava, porque se ela não incomodasse, aquele grupo de pessoas não tinha levado ele até Jesus, porque não foi o rapaz que foi a Jesus, foi um grupo de pessoas que o levou para solicitar Jesus que o tocasse. Então ele estava realmente com muitas limitações. Ele estava travado em muitas áreas. Não era só na visão, no movimento também, na locomoção também. Ele não tinha só a limitação de enxergar, mas provavelmente por causa da cegueira, ele tinha dificuldade de se locomover e de acessar até aquilo que ele tinha necessidade. Por isso algumas pessoas o tomam pelas mãos e o levam até Jesus. E muitas vezes eu e você estamos com a nossa visão normal. Fisicamente não temos nenhuma anomalia, não temos nenhuma limitação, mas existe uma trava na nossa alma. Existe uma corrente no nosso espírito que nós não conseguimos avançar, que nós não nos deixamos modificar, que nós não rompemos com a nossa escravidão. E a ceia vem quebrando esses
e fazer chegar aonde eu tenho de plano para ela. E eu quero. Só que quando o rapaz é curado, gente, acontece algo fantástico. Olha bem, um grupo de pessoas pega o rapaz pelas mãos, leva o rapaz até Jesus para Jesus curá-lo. E Jesus o cura. E quando Jesus o cura, se você vai para João, capítulo 9, versículo 25, você vai ver que esse evento traz uma discussão. Esse evento provoca o coração de algumas pessoas. E algumas pessoas começam a discutir a respeito da intervenção de Jesus e da ação de Jesus. E alguns começam a classificar Jesus como pecador. Esse homem é pecador. Esse homem é um blasfemo. Vamos falar, nossa, esse homem é um macumbeiro. Esse homem é um boizebu, um maligno, um representante de Satanás. Curou o cego. E aí o rapaz, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu estou vendo. Se ele é pecador, eu não sei. Mas nunca ninguém fez nada por mim. E esse homem fez. Eu vivia dentro de um cativeiro, e agora eu sou livre para ir aonde eu quiser, a hora que eu quiser, sem depender de ninguém. Eu não sou mais fisicamente dependente, eu não sou mais emocionalmente dependente. Se era pecador, eu não sei, mas eu sei muito bem o que ele fez comigo. Ele me curou, ele me libertou, ele me salvou. E o rapaz faz uma declaração que precisa acontecer comigo. Porque o rapaz vai dizer: antes dele me tocar, eu era. Antes dele me tocar, eu era cego. Mas olha, agora que ele me tocou, eu enxergo. Então, meu querido, minha querida, que tem um antes e um depois de Jesus. Antes de Jesus você podia ser depressivo, amargurado, inseguro, triste, desamparado. Mas depois de Jesus você tem uma identidade restaurada. Você tem forças ministradas por Ele. Você tem segurança que só Ele dá. Porque Ele tocou. Porque quando Ele nos toca, algo muito diferente acontece. Então, eu ainda não sou quem eu preciso ser. Eu ainda não sou o que eu quero ser. Mas uma coisa eu sei: tem o antes dele e o depois dele. Antes dele tocar eu era uma coisa, e depois que ele me tocou eu virei outra coisa. E é isso que nós temos que ter clareza. Antes dele, você tinha uma estrutura, você tinha uma experiência, você tinha uma visão. Mas depois do tocar dele, quem está perto de você sabe muito bem o que o Senhor fez com você. E o Henry Richard, ele vai dizer o seguinte: você não se torna um cristão porque você tem uma denominação. Você não se torna um cristão porque você senta no banco de uma igreja. Você não se torna um cristão porque você professa uma fé. Você só se torna um cristão quando você nasce de novo. Se não nascer de novo, você não é um novo cristão. Você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode fazer todos os cursos da igreja, você pode ser um líder da igreja e não ser um cristão autêntico. Porque você só se torna um cristão autêntico quando você o conhece e Ele é poderoso o suficiente para transformar a sua vida. E quando Ele transforma a sua vida,
comportamento é modificado. O jeito de lidar com as coisas se torna diferente. E Paulo vai falar a respeito disso em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Então para com esse negócio de dizer a forma que meu pai me educou, a cultura dos meus pais, os valores dos meus pais. Ei, meus queridos, nós não vamos desvalorizar os princípios morais da nossa família, mas quem vai nos governar são os princípios dos céus, a revelação do trono de Deus, a vida de Cristo em nós. E muitos de nós aqui vamos ser influência para a transformação da nossa casa e da nossa família. Muita fé, muita libertação, muita vida vai começar a passar no coração dos nossos pais. Porque nós não estamos discutindo princípios morais. Nós não estamos discutindo cultura. Nós estamos falando sobre vida cristã. Nós estamos falando sobre Cristo em nós. Nós estamos falando sobre a palavra revelada de Deus na minha e na sua vida. E é isso que vai nos transformar. Então, coloca a mão nos seus olhos agora. Oh, ai, o shei. Anamai kushara de kanarama suri de kene makafashei. Ah, shenehei me quis. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Existe cegueira espiritual no nosso meio. Existe sim, Espírito Santo. Existe sim, cegueira espiritual na nossa casa, na nossa família. Oh, Ramayu Shiri Andare Haroshora Kandaramashe Yara Shori Andarana Shori Hamarayo Haneke Yaro Shori Danare Yaro Sharama Suranda Yoroko Shuramas Me Hanara Shuri Eu ascondequei Hama. Toque em nós, Espírito Santo. Faça a nossa cegueira cair. Faz a cegueira espiritual cair. E o Shiriande canta, vem tocar em nós, Espírito Santo, para que a cegueira espiritual da nossa casa, para que a cegueira espiritual da nossa vida, para que a cegueira espiritual da nossa alma. E debaixo de cada mão nesse momento esteja a mão do Senhor. Queremos ver. Queremos ver. Pois te pedimos em nome de Jesus. Mas se você vai para a parte 23b, ou se você vai para 24, você vai dizer que é assim que o cara é tocado, o rapaz é tocado. Jesus pergunta para ele, e aí? Está enxergando? Sim.
enxergo pessoas. Mas elas estão assim, andando como árvores. É assim que eu estou enxergando. Ei, Deus não quer uma visão parcial para você. Uma visão parcial é muito pouco. Uma visão parcial é pequeno demais para uma igreja viva andando no tempo da filiação. Uma igreja com identidade de filho, com identidade de filha, é uma igreja que enxerga os pormenores, os detalhes são colocados diante de nós. E tem muita gente com visão parcial de quem é e de quem é o Senhor na sua vida. Às vezes as pessoas estão te vendo melhor do que você se enxerga. Às vezes você está se desmerecendo. Às vezes você está se achando pequeno demais. E aí o Senhor está dizendo assim: filha, filho, não se enxerga como você, nas suas dores, nas suas inseguranças e nos seus medos. Se enxerga como eu abro os olhos dos outros para te ver. Tem uma autoridade que você está carregando, tem uma unção que está sobre você. A minha presença está contigo, e se a minha presença estiver com você, eu abro o caminho diante de você. Eu abato os seus inimigos, eu confundo os seus adversários, eu te ajudo e te fortaleço, eu calço os seus pés, eu firmo os seus joelhos. E arabaxocaramahás, porque eu te tenho escondido debaixo das minhas mãos. E não existe lugar melhor para estar, escondido debaixo das mãos do Senhor. E todas as vezes, queridos, vocês sabem o que eu penso a respeito da mesa. Por mim, todo domingo nós estaríamos aqui com essa mesa posta. Por mim, todo domingo de manhã, todo culto de domingo de manhã seria culto de ceia. Porque é o tempo da provocação do céu para a minha vida e para a sua vida. Porque aqui o amor dele é revelado. Essa mesa não exclui ninguém, você pode excluir. Você pode excluir pela cor da pele. Você pode excluir pela estrutura social, cultural, você pode excluir. Mas essa mesa não exclui ninguém. Essa mesa chama todo mundo para ela. Essa mesa atrai, e quem se deixa atrair, e quem se deixa sentar, não tem condições de permanecer a mesma pessoa. Porque nós somos sustentados e nós somos alimentados. E aqui o toque de Jesus não era de maneira nenhuma. E da mesma forma que esse rapaz se expressa, dizendo: a minha visão não está clara, porque eu vejo pessoas como árvore. Eu e você também não podemos nos conformar com a Eu e você também não podemos nos conformar com a experiência e com a visão que estamos tendo. Não dá para se conformar. Só que a gente aprende uma verdade. Ele tinha continuado enxergando as pessoas como árvore, mas ele permaneceu. E aí eu aprendo uma verdade que a mesa vai consolidar no meu e no seu coração. Só quem permanece é aperfeiçoado. Só quem permanece é transformado. Só quem permanece é lapidado. Só quem permanece é podado, encorajado, tratado. E eu e você precisamos, em alguns momentos, de sermos podados. Outro dia o Wellington, a gente dá glória a Deus aí.
A minha voz está desgastada, vocês estão percebendo na minha respiração. Eu também estou cansada fisicamente. Outro dia o Wellington falou comigo assim, pastora, né, Wellington? A senhora estava pregando sobre poda. E eu tenho um pé de mexerica que não dava mexerica. E eu cheguei em casa e pensei assim, vou fazer o que a pastora falou, vou podar esse negócio. Diz ele, gente, que vai me dar uma dúzia de mexerica. Estou esperando. De tanta mexerica depois da poda. E é assim mesmo, meus queridos. Então eu quero dizer para você, o inimigo vai se apoiar sobre a sua visão limitada. O inimigo vai se apoiar sobre a sua visão parcial. Ele vai usar o seu medo, ele vai usar o seu desamparo, ele vai usar a sua insegurança. Mas nessa manhã nós estamos aqui para dizer: o Cristo que nós servimos, o Cristo que foi para a cruz e deu o grito de libertação para nós, o cheia, o Cristo que se entregou sem nenhuma limitação, ele se entregou para você não ter uma visão parcial, para você ter uma visão ampliada e ser exatamente o que ele deseja que você seja. Vamos lembrar de Geazi? Geazi nos ensina muito. O que acontece? Um exército de inimigo cerca a casa do profeta Eliseu para matar Eliseu. E aí Geazi se levanta de manhã. E quando Geazi se levanta, desespera. Porque ele abre a janela, fica imaginando eu, tá, gente? Abre a janela, tem inimigo por todo lado. Há um exército poderoso, muito bem armado, para vir contra nós. Só eu e você, Eliseu. É só eu, seu servo, e você, contra todo esse batalhão de homens armados até os dentes. E nós agora vamos ver o fim. Você quer ir para 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Olha o que Deus faz. Olha o que acontece com Geazi. Aí, Geazi, ai meu Senhor, grito de desespero. Pensa um rapaz desesperado. Meu Senhor, o que faremos agora? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que dos que estão com eles. E Eliseu orou: gente, em nome de Jesus eu quero que o Senhor faça isso nessa manhã. A palavra do Senhor diz que Eliseu abriu a boca e disse: abra-se os olhos. E quando Eliseu disse: abra-se os olhos, Geazi viu um exército numeroso de anjos cercando a sua casa. E ele percebeu que não há inimigo que possa resistir o poder do Deus que nos defende todos os dias. Eu e você precisamos abrir os olhos. E eu e você precisamos enxergar o que Deus está querendo fazer. Mas, se você vai para o versículo 8, 25, a palavra do Senhor vai nos dizer: Jesus não se ofende, Jesus não fica chateado, Jesus não fica bravo. Ele simplesmente, mais uma vez, toca no rapaz. Se você vai para o versículo 25, mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Aquele rapaz teve a sua visão totalmente restaurada. Não dá para ter apenas um toque. Você não pode ser tocado apenas uma vez. Você está entendendo? Não é a questão de você tocar, é a questão de você se deixar tocar.
E não pode ser só um toque. Você tem que deixar o Senhor te tocar quantas vezes for necessário. Porque cada vez que Ele te tocar, algo novo vai acontecer na sua vida. Cada vez que Ele te tocar, uma nova unção será derramada sobre você. Toda vez que Ele te tocar, algo extraordinário dos céus vai se movimentar em direção à sua vida. Cada toque é um novo nível. Cada toque. Ontem eu tive uma experiência muito bacana. Primeiro que eu falei com o pastor Fernando, mas com a pastora Késia, que pregar para uma multidão é muito diferente. O nível de pressão é enorme, vocês não têm noção. Pregar para uma multidão. Segundo, fazer o apelo e ver uma multidão correndo. Ver uma multidão descendo as escadas correndo. Deixa as pernas da gente bambas. É emocionante demais. Mas eu vivi algo fantástico. Uma mulher me pediu para orar por ela. Quando eu terminei de orar por ela, o Fernando testemunhou. Quando eu terminei de orar por ela, ela em lágrimas, ela tira esse anel do dedo e coloca no meu dedo. E naquele momento eu tinha clareza que Deus estava me levando para um novo nível. Uma nova porção de unção eu estava recebendo do trono. E eu vim toda boba com o meu novo anel. Mas não era um novo anel. Era o novo nível de unção que eu estava recebendo do trono do Senhor. E Deus estava me dando uma senha para eu entender que uma nova porta tinha sido aberta diante de mim. E que eu seria muito surpreendida pelo que Ele estava preparando. E como autoridade sobre essa igreja, todas as vezes que o nível vem para a minha vida, o novo nível vem para vocês. Toda vez que uma nova unção é derramada sobre mim, uma nova unção é derramada sobre vocês. Todas as vezes que abre uma nova oportunidade diante da minha vida, uma grande porta escancara diante de vocês. A diferença é, eu vou me deixar tocar quantas vezes for necessário. Agora não sou eu que quero tocar. Agora sou eu que vou ser tocado. Quem quer ser tocado aqui nessa manhã? Se você quer ser tocado nessa manhã, eu quero convidar você a colocar-se de pé. No seu nível de experiência, eu quero que você estenda suas mãos e comece a adorar o Senhor.